Hoje à noite, a corrida para se tornar uma superpotência de inteligência artificial começou. A política da inteligência artificial. Haverá um setor de tecnologia chinês e haverá um setor de tecnologia americano. A nova guerra tecnológica. Quanto mais dados, melhor a IA funciona. Então, na era da IA, onde os dados são o novo petróleo, a China é a nova Arábia Saudita. O futuro do trabalho, quando eu aumento a produtividade por meio da automação, os empregos desaparecem. Acredito que cerca de 50% dos empregos serão um pouco ou extremamente ameaçados pela IA nos próximos 15 anos. Inteligência artificial e vigilância corporativa. Pensamos que estávamos pesquisando no Google. Não tínhamos ideia de que o Google estava nos pesquisando. E ameaça à democracia. A China está a caminho de construir um estado de vigilância total. Hoje à noite, na linha de frente. Olá! Ela permeou muitos elementos da vida cotidiana. Como podemos torná-lo transparente e responsável? Na era da inteligência artificial. Este é o jogo de tabuleiro mais complexo do mundo. Há mais movimentos possíveis no jogo Go do que átomos no universo. Diz a lenda que em 2300 AS, o imperador Yao o criou para ensinar disciplina, concentração e equilíbrio a seu filho. E mais de 4.000 anos depois, esse antigo jogo chinês sinalizaria o início de uma nova era industrial. Era 2016 em Seul, Coreia do Sul. As máquinas podem superar a inteligência humana? Um momento revolucionário em que o campeão mundial do antigo jogo de tabuleiro Go assume um programa de IA desenvolvido pelo Google. 여전히 자신감은 있는 상태고요. 아무래도 역시 아직은 인간의 직관력이나 이런 감각들을 컴퓨터인 인공지능이 따라오기에는 약간 무리가 있지 않나 이렇게 생각을 해서 제가 꼭 Em países onde é muito popular, como China, Japão e Coreia do Sul. Para eles, Go não é só um jogo, certo? É como aprender estratégia. Tem um componente quase espiritual. Você sabe, se você fala com sul-coreanos e Lisa Doll é a melhor jogadora de Go do mundo, é uma heroína nacional na Coreia do Sul. Eles tinham certeza de que o Lidl venceria o AlphaGo sem dúvida. O AlphaGo do Google era um programa de computador que começava com as regras do Go e um banco de dados de jogos históricos havia sido projetado para ensinar a si mesmo. Fui um dos comentaristas dos jogos Lise, e sim, foi assistido por dezenas de milhões de pessoas. Em todo o Sudeste Asiático, isso foi visto como um espetáculo esportivo com orgulho nacional em jogo. Mas muito mais estava em jogo. Essa foi a revelação pública de uma forma de inteligência artificial chamada aprendizado profundo que imita as redes neurais do cérebro humano. Então, o que acontece com o aprendizado de máquina e a inteligência artificial, inicialmente com o AlphaGo, é que a máquina é alimentada com todos os tipos de jogos Go, e então ele os estuda, aprende com eles e descobre seus próprios movimentos. E como é um sistema de inteligência artificial, não se trata apenas de seguir instruções. Está descobrindo suas próprias instruções. Ele cria movimentos que os humanos nunca haviam pensado antes. Então, ele estuda os jogos que os humanos jogaram, conhece as regras, e em seguida, cria movimentos criativos. 와, 정말 생각지도 못한. Essa é uma jogada muito surpreendente. Não é um erro. Game 2. Movimento 37. Esse movimento 37 foi um movimento que os humanos não conseguiam entender, mas ainda assim, acabou sendo brilhante e despertou as pessoas para dizer: mas depois de milhares de anos jogando, nunca pensamos em fazer uma jogada como essa.
Oh, ele se demitiu. Parece que Lisa simplesmente se demitirá em seguida. No final, os cientistas viram seus algoritmos vencerem 4 dos jogos. Liddell pegou 1. O que aconteceu com o G, em primeiro lugar, foi uma grande vitória para a mente profunda e para a inteligência artificial, certo? Não era que os computadores vencessem os humanos. Foi que, você sabe, um tipo de inteligência venceu o outro. A inteligência artificial provou que pode reunir uma grande quantidade de dados, além de qualquer coisa que qualquer ser humano possa manipular e usá-los para aprender a prever um resultado. As implicações comerciais foram enormes. Embora AlphaGo seja um jogo de brinquedo, é um sucesso e está despertando todo mundo, acho que será lembrado como um momento crucial em que a inteligência artificial se tornou madura e todo mundo entrou na onda. Isso é sobre as consequências dessa derrota. Como os algoritmos de IA estão inaugurando uma nova era de grande potencial e prosperidade. Mas uma era que também aprofundará a desigualdade, desafiará a democracia e dividirá o mundo em 2 superpotências de IA. Hoje à noite, 5 histórias sobre como a inteligência artificial está mudando nosso mundo. A China decidiu perseguir o futuro da IA. A diferença entre a mentalidade e a mentalidade da inteligência artificial, um futuro criado e abraçado por uma nova geração. Bem, é difícil não sentir esse tipo de energia imensa. Além disso, o fato óbvio da demografia é que eles são, em sua maioria, muito jovens, então isso claramente é tecnologia, que está sendo gerada por uma geração totalmente nova. Orville Schell é um dos principais estudiosos da China nos Estados Unidos. Ele veio aqui pela primeira vez há 45 anos. Quando eu vim aqui pela primeira vez em 1975, o presidente Mao ainda estava vivo. A revolução cultural estava chegando, e não havia uma única largura de nada do que você vê aqui. Era inimaginável. Na verdade, naqueles anos, pensava-se muito. Era assim que a China era. É assim que vai ser. E o fato de ter passado por tantas mudanças diferentes desde então é extraordinário. Esse progresso extraordinário remonta a esse jogo de Go. Acho que o governo reconheceu que isso era uma coisa crítica para o futuro. E precisamos perceber que, você sabe, não podemos ter uma empresa estrangeira aparecendo em nosso próprio jogo. E isso vai ser algo que vai ser extremamente importante no futuro. Então chamamos isso de momento Sputnik para o governo chinês. O governo chinês meio que acordou. Como costumamos dizer na China, o começo é a parte mais difícil. Em 2017, Xi Jinping anunciou os novos planos ousados do governo para uma plateia de diplomatas estrangeiros. A China alcançaria o ZEUA em inteligência artificial até 2025 e lideraria o mundo em 2030. Uma cooperação intensificada em áreas de fronteira, como economia digital, inteligência artificial, nanotecnologia e computação quântica. Hoje, a China lidera o mundo em comércio eletrônico. Tambores entregues em aldeias rurais. E uma sociedade que contornou os cartões de crédito agora faz compras em lojas sem caixas, onde a moeda é o reconhecimento facial. Nenhum país jamais se moveu tão rápido. E nesses curtos 2 anos e meio, a implementação da inteligência artificial na China realmente passou de uma quantidade mínima para provavelmente cerca de 17 ou 18 unicórnios, que são empresas de bilhões de dólares em inteligência artificial atualmente. E esse progresso é difícil de acreditar.
O progresso foi impulsionado por uma nova geração de jovens técnicos ambiciosos que surgiram da... O algoritmo de aprendizado profundo pode prever rapidamente o comportamento, como a capacidade de crédito de alguém que deseja um empréstimo de curto prazo. Aqui está nosso aplicativo, e o cliente pode escolher quanto dinheiro deseja emprestar e por quanto tempo deseja emprestar, e pode inserir seus dados aqui. E depois disso, você pode simplesmente pedir emprestado muito rapidamente. O CEO nos mostra com que rapidez você pode obter um empréstimo. Feito. Demora em média 8 segundos. Já passou por 2 bancos. Em 8 segundos, o algoritmo avaliou 5.000 recursos pessoais de todos os seus dados. 5.000 características relacionadas à inadimplência. Quando os bancos usam apenas alguns, talvez 10 recursos quando estão assumindo seus riscos. Processando milhões de transações, ele descobrirá características que nunca seriam aparentes para um agente de crédito humano. Por exemplo, com que confiança você digita seu pedido de empréstimo? Ou, surpreendentemente, se você mantiver a bateria do celular carregada. É muito interessante. A bateria do telefone está relacionada com a taxa de entrega. Alguém que tem uma bateria muito mais baixa fica muito mais perigoso do que outros. Provavelmente é incompreensível para um americano como um país pode evoluir dramaticamente de um imitador atrasado para, repentinamente, quase tão bom quanto os Estados Unidos em tecnologia. Assim como essa startup de reconhecimento facial em que investimos, a MCV foi fundada por 3 jovens recém-formados em 2011. Agora é líder mundial no uso da inteligência artificial para identificar pessoas. É bem rápido. Por exemplo, no dispositivo móvel, temos tempo em que a velocidade do reconhecimento facial é, na verdade, inferior a 100 milissegundos. Então isso é muito rápido. Então, 0,1 segundo, poderemos reconhecê-lo, mesmo em um dispositivo móvel. A empresa afirma que o sistema é melhor do que qualquer ser humano na identificação de pessoas em seu banco de dados. E para aqueles que não estão, isso pode descrevê-los, como nosso diretor, o que ele está vestindo e um bom convidado na idade dele, sentindo falta dele por apenas alguns meses. Somos os primeiros a realmente levar o reconhecimento facial à quantidade comercial. É por isso que hoje em Pequim, você pode pagar pelo seu KFC com um sorriso. Você sabe, não é tão surpreendente. Há muito tempo que vemos as empresas chinesas se aproximando do Zipatasata e da tecnologia. Portanto, se um esforço e atenção específicos forem dados a um setor específico, não é surpreendente que eles superem o resto do mundo. E o reconhecimento facial é realmente um dos primeiros lugares em que vimos isso começar a acontecer. É uma tecnologia valorizada pelo governo, por este programa em Shenzhen para desencorajar a caminhada na passarela. Os infratores são envergonhados em público e, com o reconhecimento facial, podem ser multados instantaneamente. Os críticos alertam que o governo e algumas empresas privadas estão construindo um banco de dados nacional a partir de dezenas de programas experimentais de crédito social. O governo quer integrar todos esses comportamentos individuais ou registros corporativos em algum tipo de matriz e calcular um único número ou conjunto de números associados a um cidadão individual e usá-lo para implementar um sistema de incentivo ou punição. Um alto número de crédito social pode ser recompensado com descontos nas tarifas de ônibus. Um número baixo pode levar à proibição de viajar. Alguns dizem que é muito popular entre o público chinês que quer punir o mau comportamento. Outros veem um futuro que recompensa a lealdade partidária e silencia as críticas. No momento, não há um sistema final sendo implementado, e a partir desses experimentos, já vemos a possibilidade do que essa crítica social pode fazer ao indivíduo. É muito poderoso como um alienígena. E é extremamente problemático em termos de liberdade civil.
Todas as noites em Xangai, câmeras sempre presentes gravam, até mesmo as tarefas visuais mais básicas, como ver a foto de uma pessoa e saber que é uma pessoa. E fizemos avanços gigantescos com a inteligência artificial e a capacidade de ver tarefas de compreensão. Obviamente, isso é fundamental para entender o mundo ao seu redor com sensores disponíveis. Isso agora é possível por causa dos algoritmos escritos por Joshua Bengio e um pequeno grupo de cientistas. Há muitos aspectos do mundo que não podemos explicar com palavras. E essa parte do nosso conhecimento é, na verdade, provavelmente a maior parte. Então, as coisas que podemos comunicar verbalmente são a ponta do iceberg. Então, para chegar ao fundo do iceberg, a solução foi que os computadores precisassem adquirir esse conhecimento sozinhos, a partir de dados, de exemplos, assim como as crianças aprendem mais do que com os professores, mas interagindo com o mundo, brincando, experimentando coisas e vendo o que funciona e o que não funciona. Esta é uma demonstração antecipada. Em 2013, cientistas da DeepMind criaram um programa de aprendizado de máquina no videogame Breakout, da Atari. O computador só foi informado sobre o objetivo de vencer o jogo. Depois de 100 jogos, ele aprendeu a usar o bastão na parte inferior para bater na bola e quebrar os tijolos na parte superior. Depois de 300, ele poderia fazer isso melhor do que um jogador humano. Depois de 500 jogos, surgiu uma forma criativa de vencer o jogo, cavando um túnel na lateral e mandando a bola pelo topo para quebrar muitos tijolos com um golpe. Isso foi aprendizado profundo. Esse é o programa de IA baseado no aprendizado, na verdade, que teve tanto sucesso nos últimos anos. E não estava claro há 10 anos que funcionaria, mas mudou completamente o mapa e agora é usado em quase todos os setores da sociedade. Mesmo os melhores e mais inteligentes entre nós, simplesmente não temos poder computacional suficiente dentro de nossas cabeças. Amy Webb é professora da NYU e fundadora do Future Today Institute. À medida que a inteligência artificial progride, a grande promessa é que essas máquinas, ao nosso lado, sejam capazes de pensar, imaginar e ver as coisas de maneiras que nunca vimos antes, o que significa que talvez tenhamos algum tipo de solução nova, estranha e aparentemente implausível para a mudança climática. Talvez tenhamos uma abordagem radicalmente diferente para lidar com cânceres incuráveis. A verdadeira promessa prática e maravilhosa é que as máquinas nos ajudem a ser mais criativos. E usando essa criatividade, chegamos a soluções incríveis. Soluções que podem resultar inesperadamente em problemas urgentes. Isso vai mudar a face do câncer de mama. No momento, 40 mil mulheres só nos Estados Unidos morrem de câncer de mama a cada ano. A doutora Connie Lehman é chefe do Centro de Imagem da Mama do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston. Nós nos tornamos muito complacentes com isso. Quase não achamos que isso possa realmente ser mudado. De alguma forma, achamos que devemos colocar toda a nossa energia em quimioterapias para salvar mulheres com câncer de mama metastático. No entanto, quando o encontramos cedo, o curamos e o curamos sem causar danos ao corpo quando o diagnosticamos tardiamente. Isso mostra a progressão de uma pequena mancha de um ano para o outro e depois para o diagnóstico do pequeno câncer aqui. Foi o que aconteceu quando uma mulher que havia sido diagnosticada com câncer de mama começou a fazer perguntas sobre por que ele não poderia ter sido diagnosticado antes. Isso realmente traz muita ansiedade. E você está fazendo as perguntas, você sabe, eu vou sobreviver? O que vai acontecer com meu filho? E comecei a fazer outras perguntas. Ela estava acostumada a fazer perguntas. No laboratório de inteligência artificial do MIT, a professora Regina Barzilai usa o aprendizado profundo para ensinar o computador a entender a linguagem, além de ler textos e dados. Fiquei realmente surpreso que a pergunta básica que fiz aos meus médicos, que eram realmente excelentes médicos aqui no MGH, não pudessem me dar as respostas que eu estava procurando. Ela estava convencida de que, se você analisasse dados suficientes, de mamografias a notas de diagnóstico,
o computador poderia prever condições em estágio inicial. Se avançarmos rapidamente a partir de 2012, O primeiro veículo estará operando sem ninguém dentro da carga em movimento nos próximos anos. E então você verá isso se expandindo para mais frete, mais geografias e mais clima ao longo do tempo, à medida que essa capacidade aumenta. Estamos falando de menos de meia década. Ele já tem uma empresa da Fortune 500 como cliente, enviando aparelhos para todo o Sudoeste. Ele diz que o discurso de vendas é simples. Eles gastam centenas de milhões de dólares por ano, enviando peças para todo o país. Podemos reduzir esse custo pela metade. E eles ficaram muito entusiasmados em poder começar a trabalhar conosco, tanto por causa da economia potencial da implantação da direção autônoma quanto por causa de todas as eficiências operacionais que eles veem. O maior deles é capaz de operar 24 horas por dia. Então, no momento, os motoristas humanos estão limitados a 11 horas pela lei federal, e um caminhão sem motorista obviamente não teria essa limitação. A ideia de um caminhão sem motorista surge frequentemente em discussões sobre inteligência artificial. Steve Vazelli é um sociólogo que dirigia um caminhão enquanto pesquisava seu livro, The Big Rig About the Industry. Esta é uma das histórias mais notáveis da história do trabalho do Zé Caliçário, eu acho, você sabe, o declínio do transporte rodoviário sindicalizado. O setor foi desregulamentado em 1980, e naquela época, você sabe, os caminhoneiros ganhavam o equivalente a mais de 100 mil dólares em dólares atuais. E hoje, o motorista de caminhão típico ganhará pouco mais de 40 mil dólares por ano. E eu acho que é uma parte importante da história da automação, certo? Por que eles têm tanto medo da automação? Porque tivemos 4 décadas de aumento da desigualdade salarial. E se alguém vai se surpreender com a automação no setor de caminhões, o primeiro na fila será o motorista, sem dúvida. Para sua pesquisa, o SLY rastreou caminhoneiros e suas famílias, como Sean e Hope Cube, de Beaverton, Michigan. Oi, Hope. Sou Steve Vazelli. Steve, foi um prazer conhecê-lo. Ótimo te conhecer também. Obrigado. E o filho dela, Charlie. Estes são papai e mamãe. Mas papai não está aqui. O caminhão de Sean Cube quebrou no Tennessee. Hope, que dirigia um caminhão sozinha, sabe que o negócio fará. Eu não sei o que fazer. Ganhamos 150 mil dólares em um ano. Isso parece ótimo, certo? É como um bom dinheiro. Pagamos 100 mil dólares em combustível. Ok, então ali mesmo eu ganhei 50 mil dólares. Mas eu realmente não fiz isso porque, você sabe, você troca o óleo todo mês, então são 300 dólares por mês. Você ainda precisa fazer toda a manutenção. Tivemos uma explosão no motor, 13 mil dólares. Certo, eu sei. Quer dizer, engasguei-me um pouco só de pensar nisso porque custava 13 mil dólares e estávamos fora do trabalho por 2 semanas. Então, até o final do ano, com esses 150 mil dólares, até o final do ano, ganhamos cerca de 22 mil dólares. Em uma parada de caminhões no Tennessee, Sean foi afastado, esperando por uma nova peça. O dono da garagem está deixando ele ficar no caminhão para economizar dinheiro. Oi, bebê. Ei, como está indo? Está indo. Bunda robusta. Eu tenho uma bunda grossa. O que você está fazendo? Acredite ou não, eu faço isso porque eu amo. Quero dizer, você sabe, está no sangue. Motorista de 3ª geração. E meu avô me contou há muito tempo, quando eu provavelmente tinha 11, 12 anos. Provavelmente. Ele disse, o mundo não significa ninguém no meio do caminho. Ninguém. Ele disse que se você quiser, você tem que merecê-lo. E é isso que eu faço todos os dias. Eu vivo de acordo com esse credo e vivo de acordo com ele desde que me foi contado. Portanto, se você ficar inativo por uma semana em um caminhão, ainda precisará pagar suas contas. Tenho dinheiro suficiente em minha conta corrente o tempo todo para pagar as contas de um mês. Isso não inclui minha comida, que não inclui viagens de campo para a escola do meu filho. Meu filho e eu acabamos de ir à nossa consulta médica anual. Tirei dinheiro do cofrinho do meu filho para pagar porque não está agendado. Não é algo que você possa, você sabe, pagar. Quero dizer, desculpe. Está tudo bem.
Vocês já falaram sobre caminhões autônomos como ele? No entanto, um dos 25 ícones conectados está disposto a resolver o problema. No palco, Kai-Fu Lee dispensa um medo comum. Bem, acho que existem muitos mitos por aí. Acho que um mito é que, como a inteligência artificial é tão boa em uma única tarefa, um dia acordaremos e todos seremos escravizados ou forçados a conectar nossos cérebros à inteligência artificial, mas ela não está nem perto de substituir os humanos. Mas em entrevistas sobre o evento e depois, ele assume uma posição decididamente contrária em relação à inteligência artificial e à perda de emprego. Os gigantes da inteligência artificial querem pintar um cenário mais otimista porque estão ganhando dinheiro alegremente, então eu acho que eles preferem não falar sobre o lado negativo. Acredito que cerca de 50% dos empregos serão um pouco ou extremamente ameaçados pela inteligência artificial nos próximos 15 anos. Kai-Fu Lee também ganha muito dinheiro com a inteligência artificial. O que o separa da maioria de seus colegas é que ele é franco sobre suas desvantagens. Sim, fizemos cerca de 40 investimentos em inteligência artificial. Acho que, com base nesses 4 investimentos, a maioria deles não está afetando os empregos humanos. Eles estão criando valor, obtendo margens altas, inventando um novo modelo, mas eu poderia listar 7 ou 8 que levariam a um claro deslocamento dos empregos humanos. Ele diz que a inteligência artificial está chegando, quer queiramos ou não, e quer alertar a sociedade sobre o que ele vê como inevitável. Você tem uma visão que eu acho diferente de muitas outras, que é que a IA não aceitará empregos de colarinho azul tão rapidamente, mas na verdade aceitará empregos de colarinho branco. Sim, o que ambos acontecerão. A inteligência artificial será, ao mesmo tempo, um substituto para empregos de colarinho azul e de colarinho branco e será uma ótima ferramenta simbiótica para médicos, advogados e você, por exemplo. Mas os trabalhos de colarinho branco são mais fáceis de realizar porque são um processo analítico quantitativo puro. Digamos, repórteres, comerciantes, telemarketing, televendas, atendimento ao cliente, analistas. Analistas, sim, todos eles podem ser substituídos apenas por um software. Para fazer a cor azul, parte do trabalho exige coordenação olho-mão, coisas que as máquinas ainda não são boas o suficiente para fazer. Hoje, há muitas pessoas que estão tocando o alarme. Meu Deus, o que vamos fazer? Metade dos trabalhos em andamento. Eu acredito que isso é verdade. Mas aqui está o fato que falta. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, e se você voltar 20, 30 ou 40 anos atrás, descobrirá que 50% dos trabalhos que as pessoas realizavam naquela época desapareceram hoje. Onde estão todas as operadoras de telefonia, lançadores de pinos de boliche, operadores de elevadores? Eles costumavam ter um mar de secretárias e corporações que agora foram eliminadas. Agentes de viagens. Você pode simplesmente passar por campo, após campo, após campo. Esse mesmo padrão se repetiu muitas vezes ao longo da história, com cada nova onda de automação. Mas eu diria que a história só é confiável se forem várias repetições de eventos semelhantes, não uma vez em uma ocorrência de lua azul. Então, ao longo da história de muitas invenções tecnológicas, a maioria são coisas pequenas. Talvez apenas 3 estejam na magnitude da revolução da inteligência artificial, da máquina a vapor, da eletricidade e da revolução do computador. Eu diria que todo o resto é muito pequeno. E a razão pela qual eu acho que pode ser algo totalmente novo é que a inteligência artificial está substituindo fundamentalmente nosso processo cognitivo ao realizar um trabalho de forma significativa e completa. E pode fazer isso dramaticamente melhor. Essa discussão sobre a perda de emprego na era da inteligência artificial começou há 6 anos em meio às gárgulas e pináculos da Universidade de Oxford. 2 pesquisadores estavam examinando as estatísticas trabalhistas dos Estados Unidos, identificando empregos que poderiam ser vulneráveis à automação da inteligência artificial. Bem, vulnerável à automação no contexto que discutimos há 5 anos, significava essencialmente que esses trabalhos são potencialmente automatizáveis em um número não especificado de anos. E o valor que obtivemos foi de 47%. 47%. Esse número rapidamente percorreu o mundo em manchetes e boletins de notícias. Mas os autores Carl Frey e Michael Osborne ofereceram uma advertência. Eles podem prever quantos empregos seriam perdidos ou com que rapidez.
Mas Frey acredita que há lições em restam 90% do mercado. A indústria afirma com otimismo que, com esse crescimento, eles podem criar mais empregos. Mesmo que houvesse 5 pessoas trabalhando, reduzimos isso para 2 pessoas porque automatizamos algum nível disso. Podemos produzir 2 vezes mais peças do que antes porque as automatizamos. Então, agora, pode haver a necessidade de mais 2 motoristas de empilhadeira ou mais 2 funcionários de inspeção de qualidade. Portanto, embora reduzamos algumas pessoas, crescemos em outras áreas à medida que produzimos mais coisas. Quando eu aumento a produtividade por meio da automação, eu perco empregos. Os empregos desaparecem e eu não me importo com o que dizem os fabricantes de robôs. Você não está substituindo aquelas 10 pessoas de produção que aquele robô agora está fazendo esse trabalho por 10 pessoas. Você pode aumentar a produtividade a um nível para se manter competitivo no mercado global. Isso é o que eles estão tentando fazer. Na narrativa popular, a culpa pela perda generalizada de empregos tem sido direcionada para o exterior, o que é chamado de offshoring. Queremos manter nossas fábricas aqui. Queremos manter nossa fabricação aqui. Não queremos nos mudar para a China, para o México, para o Japão, para a Índia, para o Vietnã. Mas acontece que a maior parte da perda de emprego não é por causa da terceirização. Houve terceirização, e acho que a terceirização é responsável por talvez 20% dos empregos que foram perdidos. Eu diria que a maioria dos empregos foram perdidos, apesar do que a maioria dos americanos pensa que foi devido à automação ou ao crescimento da produtividade. Mike Hicks é economista na Ball State University em Muncie, Indiana. Ele e a socióloga Emily Vornell têm documentado as tendências de emprego na América Central. Hicks diz que a automação tem matado empregos em grande parte silenciosa, reduzindo o padrão de vida. Portanto, nos últimos 15 anos, o padrão de vida caiu de 10% a 15%. Então isso é incomum em um mundo desenvolvido. Um declínio de um ano como recessão, um declínio de 15 anos, dá uma noção totalmente diferente sobre as perspectivas de uma comunidade. E isso é comum desde a fronteira canadense até o Golfo do México e a faixa central dos Estados Unidos. Algo que faremos por vocês. Eles sobraram da nossa campanha de sugestões que fizemos. Nós vamos dar cada um deles também. Quero dizer, isso vai ajudar muito, certo? Quero dizer, isso realmente ajudará aquela família durante as férias. Sim, bem, com as crianças voltando da escola, as famílias têm 3 refeições por dia para colocar na mesa. Então isso vai fazer uma grande diferença. Então, obrigado, pessoal. Isso é maravilhoso. Diga a eles Feliz Natal em nosso nome aqui no local, ok? Absolutamente. Vocês são simplesmente incríveis. Obrigado. E, por favor, diga a todos os trabalhadores o quanto essas famílias serão gratas. Nós vamos. Quero dizer, isso não é um problema pequeno. A necessidade é muito grande. E posso dizer que tudo são raças, todas as classes de renda das quais você pode pensar que alguém possa pertencer. Mas posso dizer que quando você vê isso e entrega esse tipo de presente a alguém que precisa, a gratidão que essa pessoa mostra é incrível. Na verdade, sabemos que as pessoas correm maior risco de mortalidade por mais de 20 anos depois de perderem um emprego sem culpa própria. Então, algo como automação ou terceirização. Eles correm maior risco de doenças cardiovasculares, correm maior risco de depressão e suicídio. Mas, com os impactos intergeracionais, também vemos que seus filhos têm maior probabilidade de serem filhos de pais que perderam o emprego devido à automação e têm maior probabilidade de repetir uma série. Eles têm maior probabilidade de abandonar a escola, são mais propensos a serem suspensos da escola e têm menor nível educacional ao longo de toda a vida. É o futuro disso, não o passado, que me assusta, porque acho que estamos nas primeiras décadas do que é um período de adaptação de várias décadas. O mundo está sendo reimaginado. Isso é um supermercado. Robôs guiados pela inteligência artificial embalam de tudo, de sabão em pó a melões, para consumidores online. Máquinas que escolhem mantimentos, máquinas que também podem ler relatórios, aprender rotinas e compreender, estão penetrando profundamente em fábricas, lojas e escritórios. Em uma faculdade em Goshen, Indiana, um grupo de líderes empresariais e políticos locais se reúne para tentar entender o impacto da inteligência artificial e das novas máquinas.
Molly Kier estuda o futuro do trabalho em um think tank de Washington. Quantas pessoas já entraram em restaurantes de fast food? Seja feliz, seja feliz. Estou aqui hoje por uma razão, para agradecer ao raio. Acho que Trump foi um protesto. Quero dizer, que por qualquer motivo, qualquer que fosse o botão quente, você sabe, os americanos que votaram neles, quando foi um voto de protesto, e eles não gostaram da direção que as coisas estavam tomando. Estou com medo. Eu vou ser muito honesto com você. Eu me preocupo com o futuro não só deste país, mas de todo o mundo. Se continuarmos usando um sistema automatizado, o que faremos? Agora eu tenho um grupo de pessoas no topo que estão ganhando todo o dinheiro, e eu não tenho ninguém no meio que possa sustentar uma família. Então, temos que ir até o ponto em que caímos para voltar. E nesse caso, a automação já estará lá, então eu não sei como você vai voltar. Estou muito preocupado com o rumo que isso nos levará no futuro. O futuro está sendo moldado em grande parte por algumas empresas de tecnologia de enorme sucesso. Eles estão constantemente comprando empresas menores e recrutando talentos. Entre os EUA e a China, eles empregam a grande maioria dos principais pesquisadores e cientistas de IA. Ao acumular esse poder, elas também se tornaram entre as empresas mais ricas do mundo. A IA é realmente a ferramenta definitiva de criação de riqueza. Pense nos enormes dados que o Facebook tem sobre as preferências do usuário e em como ele pode segmentar de forma muito inteligente um anúncio para que você possa comprar algo e obter uma fatia muito maior do que uma empresa menor não poderia fazer. O mesmo com o Google, o mesmo com a Amazon. Portanto, a IA é um conjunto de ferramentas que ajuda você a maximizar uma função objetiva. E essa função objetiva inicialmente simplesmente ganhará mais dinheiro. E é como essas empresas ganham esse dinheiro e como seus algoritmos se aprofundam cada vez mais em nosso trabalho, em nossa vida diária e em nossa democracia, que deixa muitas pessoas cada vez mais desconfortáveis. Pedro Domingues escreveu o livro The Master Algorithm. Onde quer que você vá, você gera uma nuvem de dados. Você está rastreando dados. Tudo o que você faz está produzindo dados. E há computadores analisando esses dados que estão aprendendo. E esses computadores estão essencialmente tentando atendê-lo melhor. Eles estão tentando personalizar as coisas para você. Estão tentando adaptar o mundo a você. Por um lado, isso é ótimo, porque o mundo se adaptará a você sem que você precise adaptá-lo explicitamente. Também existe um perigo porque as entidades e as empresas que controlam esses algoritmos não têm necessariamente os mesmos objetivos que você. E é aqui que eu acho que as pessoas precisam estar cientes do que está acontecendo para que possam ter mais controle sobre isso. Você sabe, nós viemos para este novo mundo pensando que éramos usuários de mídias sociais. Não nos ocorreu que as mídias sociais estavam realmente nos usando. Pensamos que estávamos pesquisando no Google. Não tínhamos ideia de que o Google estava nos pesquisando. Shoshana Zuboff é professora emérita da Harvard Business School. Em 1988, ela escreveu um livro definitivo chamado In the Age of the Smart Machine. Nos últimos 7 anos, ela trabalhou em um novo livro, argumentando que agora entramos em uma nova fase da economia, que ela chama de capitalismo de vigilância. Notoriamente, o capitalismo industrial reivindicou que a natureza, rios, prados e florestas inocentes e assim por diante, para a dinâmica do mercado, renasceram como imóveis, como terras que poderiam ser vendidas e compradas. O capitalismo industrial reivindicava trabalho para a dinâmica do mercado, para renascer como mão de obra que poderia ser vendida e comprada. Agora vem o capitalismo de vigilância, seguindo esse padrão, mas com uma reviravolta sombria e surpreendente, o que o capitalismo de vigilância afirma ser uma experiência humana privada.
A experiência humana privada é reivindicada como uma fonte gratuita de matéria-prima. Veio a público em 2004, quando os números foram divulgados. E foi nesse ponto que aprendemos que entre o ano 2000 e o ano de 2004, a receita do Google aumentou em 3.590%. Vamos falar um pouco sobre informações e pesquisas e como as pessoas as consomem. Em 2010, o CEO do Google, Eric Schmidt, diria à revista Atlantic que não precisamos que você digite nada, porque sabemos onde você está, com sua permissão. Sabemos onde você esteve, com sua permissão, podemos mais ou menos adivinhar o que você está pensando. Agora isso está ultrapassado? Eric Schmidt e o Google se recusaram a ser entrevistados para este programa. O novo modelo de negócios do Google para prever os perfis dos usuários migrou para outras empresas, particularmente o Facebook. Roger M. Senami foi um dos primeiros investidores e consultores do Facebook. Ele agora é crítico e escreveu um livro sobre a empresa. Ele diz que está preocupado com a amplitude com que empresas como o Facebook e o Google estão lançando dados na rede. E então eles perceberam, espere um minuto, há todos esses dados na economia que não temos. Então, eles foram a um processador de cartão de crédito e a um serviço de classificação de crédito e disseram, queremos comprar seus dados. Eles acessam aplicativos de saúde e bem-estar e dizem, ei, você tem ciclos menstruais femininos. Queremos todas essas coisas. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque a previsão comportamental consiste em eliminar a incerteza da vida. Publicidade e marketing têm tudo a ver com incerteza. Você nunca sabe realmente quem vai comprar seu produto. Até agora, temos que reconhecer que demos à tecnologia um lugar em nossas vidas que ela não havia conquistado. Essencialmente, porque a tecnologia sempre melhorou as coisas nos anos 50, 60, 70, 80 e 90, desenvolvemos uma sensação de inevitabilidade que sempre tornará as coisas melhores. Desenvolvemos uma relação de confiança, e o setor conquistou a boa vontade que o Facebook e o Google conquistaram. The model is simply this. Forneça um serviço gratuito, como o Facebook, e em troca, você coleta os dados dos milhões que o usam. E cada fragmento de informação é valioso. Não é só o que você publica. É isso que você publica. Não se trata apenas de fazer planos para ver seus amigos mais tarde. É se você diz, te vejo mais tarde ou te vejo aos 45. Não é só falar sobre as coisas que você tem que fazer hoje. É se você simplesmente os menciona em um parágrafo confuso ou os lista como marcadores. Todos esses pequenos sinais são o excedente comportamental que acaba tendo um imenso valor preditivo. Em 2010, o Facebook experimentou os poderes preditivos da inteligência artificial no que eles chamaram de experimento de contágio social. Eles queriam ver se, por meio de mensagens online, poderiam influenciar o comportamento no mundo real. O objetivo era levar mais pessoas às urnas nas eleições de meio de mandato de 2010. Então eu preciso que você continue. Preciso que você continue. Eles ofereceram a 61 milhões de usuários um botão Eu Votei junto com rostos de amigos que haviam votado. Um subconjunto de usuários recebeu apenas o botão. No final, eles alegaram ter pressionado 340 mil pessoas a votar. Eles conduziriam outros experimentos massivos de contágio, entre eles, um que mostra que, ao ajustar seus feeds, eles poderiam deixar os usuários felizes ou tristes. Quando eles foram escrever essas descobertas, eles se gabaram de duas coisas. Uma delas foi, oh meu Deus, agora sabemos que podemos usar dicas no ambiente online para mudar o comportamento no mundo real. Isso é uma grande notícia. A segunda coisa que eles entenderam e comemoram isso foi que podemos fazer isso de uma forma que ignore a consciência do usuário. As corporações privadas construíram um estado de vigilância corporativa sem nosso conhecimento ou permissão. E os sistemas necessários para fazê-lo funcionar
estão ficando muito melhores, especificamente com o que é conhecido como Internet das Coisas. Os valores da democracia. Então a democracia está em perigo. Então, acredito que os cientistas que contribuem para a ciência, quando essa ciência pode ou terá um impacto na sociedade, esses cientistas têm uma responsabilidade. É um pouco como o físico da Segunda Guerra Mundial, que se levantou para dizer ao governo que a energia nuclear pode ser perigosa e que a guerra nuclear pode ser muito, muito destrutiva. E hoje, o equivalente aos físicos dos anos 40, 50 e 60 são os cientistas da computação que estão fazendo aprendizado de máquina e inteligência artificial. Uma pessoa que queria fazer algo sobre os perigos não era um cientista da computação, mas um cidadão comum. Alastair MC Taggarta ficou alarmado. Votar é para mim o mais alarmante. Se menos de 100 mil votos separaram os dois últimos candidatos na última eleição presidencial em 3 estados. Isso não é. Ele começou uma campanha solitária. É um problema muito difícil. Estamos falando em convencer uma fração relativamente pequena dos eleitores em alguns estados a sair e votar ou ficar em casa. E lembre-se de que essas empresas conhecem todo mundo intimamente. Eles sabem quem é racista, quem é misógino, quem é homofóbico, quem é teórico da conspiração. Eles conhecem as pessoas preguiçosas e as pessoas crédulas. Eles têm acesso ao maior acervo de informações pessoais que já foi coletado. Eles têm os melhores cientistas de dados do mundo e têm essencialmente uma maneira fácil de se comunicar com você. Isso é poder. MC Taggarta iniciou uma campanha de assinatura para uma iniciativa eleitoral na Califórnia para uma lei que desse aos consumidores o controle de seus dados digitais. Ao todo, ele gastaria $4 milhões de seu próprio dinheiro em um esforço para reinar nos Golias do Vale do Silício. Google, Facebook, AT&T e Comcast se opuseram à sua iniciativa. Eu te digo que eu estava com medo de parecer um idiota de classe mundial. A capitalização de mercado de todas as empresas reunidas contra mim era de mais de $6 trilhões. Ele precisou de 500 mil assinaturas para que sua iniciativa fosse votada. Ele recebeu bem mais de 600 mil. Pesquisas mostraram 80% de aprovação para uma lei de privacidade. Isso fez com que os políticos em Sacramento prestassem atenção. Então MC Taggarta decidiu que, como estava segurando uma mão forte, valia a pena negociar com eles. E se a AB 375 passar até amanhã e for sancionada pelo governador, retiraremos a iniciativa. O prazo para fazê-lo é amanhã às 5. No último momento, uma nova lei foi levada às pressas para o plenário dos assentos da Câmara Estadual. Por favor. Senhor secretário, por favor, ligue para a lista. A votação começa. Alan? Sim. E o primeiro cara, eu acho, era republicano e votou a favor. E todo mundo disse que os republicanos não votarão a favor porque tem esse direito privado de ação em que os consumidores consomem. E o cara no Senado, ele chama o nome de Roth, a Skinner, a Stern, a Stone. Você pode ver abaixo, e todo mundo ficou verde, e então foi aprovado por unanimidade. Sim, 36, não 0. A medida passa a transmissão imediata para o associado. Então eu fiquei impressionado. Foi um dia que eu nunca vou esquecer. Então, em janeiro do próximo ano, você, como residente da Califórnia, terá o direito de ir a qualquer empresa e dizer: o que você coletou de mim nos últimos 12 meses? Quais são minhas informações pessoais que você tem? Então essa é a primeira. Chamamos isso de direito de saber. O segundo é o direito de dizer não. E esse é o direito de ir a qualquer empresa e clicar em um botão em qualquer página em que eles estejam coletando suas informações e dizer: não venda minhas informações. Mais importante ainda, exigimos que eles respeitem o que é chamado de exclusão de terceiros. Você clicará uma vez no navegador, não venderá minhas informações e ele enviará o sinal para cada site que você visitar. Não venda as informações dessa pessoa, e isso terá um grande impacto na disseminação de suas informações pela internet. As empresas de tecnologia foram publicamente cautelosas, mas se preocuparam privadamente com a regulamentação. Então, um gigante da tecnologia entrou em apoio aos esforços de MC Taggarta. Acho que a reação de outras empresas de tecnologia é, neste momento, estar praticamente em todo lugar. Algumas pessoas estão dizendo que você está certo em levantar isso. Essas são boas ideias. Algumas pessoas dizem que não temos certeza se essas são boas ideias.
Mas você está certo em levantá-las. E algumas pessoas estão dizendo que não queremos regulamentação. Então você sabe, conversamos com pessoas nas quais ressaltamos que a indústria automobilística é melhor. Com o crescimento do conflito, as autoridades trouxeram mais policiais e implantaram uma ampla tecnologia de vigilância. Esses dados alimentam um sistema de inteligência artificial que, segundo o governo, pode prever indivíduos propensos ao terrorismo e detectar aqueles que precisam de reeducação em dezenas de acampamentos recém-construídos. É uma campanha que alarmou grupos de direitos humanos. As autoridades chinesas não têm qualquer base legal, detendo arbitrariamente até 1 milhão de muçulmanos turcos simplesmente com base em sua identidade. Mas mesmo fora das instalações em que essas pessoas estão detidas, a maioria da população está sendo submetida a níveis extraordinários de vigilância de alta tecnologia, de modo que quase nenhum aspecto da vida ocorre fora da linha de visão do Estado. Então, os tipos de comportamento que estão sendo monitorados agora, você sabe qual idioma você fala em casa, se você está falando com seus parentes em outros países, com que frequência você ora. Essas informações agora estão sendo coletadas e usadas para decidir se as pessoas devem ser submetidas à reeducação política nesses campos. Há relatos de tortura e mortes nos campos. E para os uigures do lado de fora, Xinjiang já foi descrita como uma prisão a céu aberto. Tentar ter uma vida normal como uigur é impossível dentro e fora da China. Imagine que, enquanto você está a caminho do trabalho, submeta-o a escanear sua identidade, forçando-o a levantar o queixo, enquanto as máquinas tiram sua foto, e você espera até descobrir se pode ir. Imagine que a polícia pegue seu telefone, execute uma varredura de dados e o force a instalar um software obrigatório, permitindo que suas chamadas e mensagens sejam monitoradas. Imagine Nuri Turkel, advogada e proeminente ativista uigur, discursa em uma manifestação em Washington, D.C. Muitos membros da diáspora uigur perderam todo o contato com suas famílias em casa. Turkel adverte que essa implantação distópica de novas tecnologias é um projeto de demonstração para regimes autoritários em todo o mundo. Eles têm um código de barras na porta da casa de alguém para identificar que tipo de cidadão ele é. Estamos falando de uma punição coletiva a um grupo étnico. Além disso, o governo chinês tem promovido seus métodos, sua tecnologia, mas também a outros países, a saber, Paquistão, Venezuela, Sudão e outros, para utilizar para reprimir o ressentimento político ou evitar uma reviravolta política em suas várias sociedades. A China tem um grande esquema para espalhar sua tecnologia e influência em todo o mundo. Lançado em 2013, começou ao longo da antiga Rota da Seda, saindo de Xinjiang, e agora vai muito além. É chamada de Iniciativa do Cinturão e Rota. Então, efetivamente, o que é o Cinturão e Rota é a tentativa da China de, por meio de gastos e investimentos, projetar sua influência em todo o mundo. E vemos, você sabe, grandes projetos de infraestrutura acontecendo em lugares como Paquistão e na Venezuela, Equador e Bolívia, você sabe, em todo o mundo, na Argentina, no quintal dos Estados Unidos e na África. A África tem sido um lugar enorme. E o que o Belt and Road, em última análise, faz é tentar criar uma influência política para a campanha de gastos chinesa em todo o mundo. Como a visita de Xi Jinping em 2018 ao Senegal, onde empreiteiros chineses haviam acabado de construir um novo estádio, conseguiram empréstimos para o desenvolvimento de uma nova infraestrutura. E disse o Ministério das Relações Exteriores que haveria ajuda para manter a estabilidade social. Quando a China entra nesses países e fornece esses empréstimos, você acaba com a tecnologia chinesa sendo vendida e construída por empresas chinesas nesses países. Já começamos a ver isso em termos de sistemas de vigilância, ainda não do tipo de IA de alto nível, mas do tipo de observação manual baseada em câmeras de nível inferior por toda parte. Você vê isso em Cambo, você vê isso no Equador,
Você vê isso na Venezuela? E o que eles fazem é vender uma barragem, vender algumas outras coisas, e dizem, você sabe, a propósito, podemos lhe dar esses sistemas de câmera e para sua resposta a emergências. E isso custará 300 milhões de dólares, e construiremos uma tonelada de câmeras, e construiremos uma espécie de, você sabe, um centro principal, onde você tem policiais que podem vigiar essas câmeras. E isso já está acontecendo em todo o mundo. Duque para um governo democrático. Para dominar o mundo em inteligência artificial, o presidente Xi depende da tecnologia chinesa para liderar o caminho. Enquanto empresas como Baidu, Alibaba e Tencent estão se tornando mais poderosas e competitivas, elas também estão começando a ter dificuldade em acessar a tecnologia americana e estão correndo para desenvolver a sua própria. Com uma guerra comercial contínua e uma crescente desconfiança, um argumento de longa data a favor do engajamento entre os dois países vem perdendo terreno. Tenho visto cada vez mais colegas saírem de uma posição em que pensavam, bem, se continuarmos engajando a China, as linhas entre os dois países convergirão lentamente, você sabe, seja em economia, tecnologia, política e na transformação, onde eles agora pensam que estão divergindo. Então, em outras palavras, toda a ideia de engajamento está sendo questionada. E isso lança uma luz totalmente diferente sobre a tecnologia. Porque se você está divergindo e está entrando em um mundo de antagonismo, conflito, possivelmente, então, de repente, a tecnologia é algo que você não quer compartilhar. Você quer um sequestro para proteger seus próprios interesses nacionais. E acho que o momento decisivo em que estamos agora, que é o que está colocando toda a questão de coisas como inteligência artificial e inovação tecnológica em uma estrutura completamente diferente, é que, se, de fato, a China e os Estados Unidos são de alguma forma fundamentalmente antagônicos um ao outro, então estamos em um mundo completamente diferente. Na era da inteligência artificial, uma nova realidade está surgindo. Mas com tanto investimento acumulado e poder intelectual, o mundo já está dominado por apenas duas superpotências de inteligência artificial. Essa é a premissa de um novo livro, escrito por Kai-Fu Lee. Oi, eu sou Kai. Dr. Lee. Oi? Foi um prazer te conhecer. Chile, prazer em te conhecer. Veja todas essas orelhas de cachorro. Eu amo isso. Mas eu não gosto que você não tenha comprado o livro. Você o pegou emprestado. Não consegui encontrá-lo. Ah, sério? Sim. E você está vindo para minha casa. Oh, oi. Eu fiz minha lição de casa. Estou te dizendo. Oh, meu Deus, obrigado. Lori, você pode comprar um livro para esse senhor? Em seu livro E na Vida, o cientista da computação que se tornou capitalista de risco percorre um caminho cuidadoso. As críticas ao governo chinês são evitadas, enquanto o sucesso capitalista é comemorado. Em engenharia. Ok, obrigado. Agora, com a ascensão das duas superpotências, ele quer alertar o mundo sobre o que está por vir. Vocês são os novos líderes? Se não somos os novos líderes, estamos bem próximos. Muito obrigado. Obrigado. Nunca, ele escreve, tem o potencial de florescimento humano maior do que o maior, ou os riscos do fracasso são maiores. Então, se alguém tem que dizer quem está à frente, eu diria que hoje a China está se recuperando rapidamente. Na verdade, a China começou seu grande impulso em IA há apenas 2 anos e meio, quando o AlphaGo, Liz e Dolma, se tornou o momento Sputnik. Ele diz acreditar que as duas superpotências da inteligência artificial devem liderar o caminho e trabalhar juntas para tornar a inteligência artificial uma força para o bem. Se o fizermos, talvez tenhamos uma chance de acertar. Se fizermos um trabalho muito bom nos próximos 20 anos, a IA será vista como uma era de iluminação. Nossos filhos e seus filhos verão a IA como um acaso de que a IA está aqui para nos libertar de ter que fazer trabalhos rotineiros, nos forçar a fazer o que amamos e nos levar a pensar no que significa ser humano. Mas e se os humanos manipulassem mal esse novo poder? Kai-Fu Lee entende os riscos. Afinal, ele investiu cedo na Meg, que agora está na lista negra dos Estados Unidos. Ele diz que reduziu sua participação e não fala pela empresa.
Questionado sobre o uso da inteligência artificial pelo governo para controle social, ele escolheu suas palavras com cuidado. A IA é uma tecnologia que pode ser usada para o bem e para o mal. Então, como os governos se limitam em Universidades chinesas, competindo entre si por novas ideias e financiadas por um novo quadro de capitalistas de risco chineses. Isso é inovação, criada por cientistas e empresários de inteligência artificial formados nos Estados Unidos, Kai-Fu Lee. Bem, esses unicórnios, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 na área geral de inteligência artificial, e unicórnio significa uma empresa de bilhões de dólares. Uma empresa cuja avaliação ou capitalização de mercado é de $1 bilhão ou mais. Acho que ajustamos as ocorrências para mostrar $5 bilhões ou mais. Kai-Fu Lee nasceu em Taiwan. Seus pais o mandaram para o ensino médio no Tennessee. Sua tese de doutorado na Carnegie Mellon foi sobre reconhecimento de voz por computador, o que o levou à Apple. Bem, a realidade está um passo mais perto da ficção científica com um novo programa desenvolvido pela Apple Computer que o fará. E aos 31 anos, uma medida precoce da fama. E Kai, que é o inventor da tecnologia de reconhecimento de voz da Apple, Casper também deve acertar. Casper Paté, esboço em itálico de 72 pontos de Casper. Ele se mudou para a Microsoft Research na Ásia e se tornou o chefe do Google China. Há 10 anos, ele começou a inovar em Pequim e começou a procurar startups promissoras e talentos em inteligência artificial. Então, a empresa empreendedora chinesa começou como imitadora, mas nos últimos 15 anos, a China desenvolveu sua própria forma de empreendedorismo. E esse empreendedorismo é descrito como tenaz, muito rápido, vencedor leva tudo e incrível ética de trabalho. Eu diria que esses alguns milhares de grandes empreendedores chineses poderiam enfrentar qualquer empreendedor em qualquer lugar do mundo. Empreendedores gostaram de Xiao Shudong, o CEO de 33 anos de uma nova startup chamada Momenta. Este é um anel viário em torno de Pequim. O carro está dirigindo sozinho. Você vê outros não tem dúvidas sobre a inevitabilidade dos veículos autônomos. Assim como o Arago pode vencer o jogador humano em ouro, acho que a máquina definitivamente superará o motorista humano no auxílio. Recentemente, houve advertências sobre em quanto tempo os veículos autônomos serão implantados. Mas São e sua equipe estão confiantes, estão prontos para o longo prazo. Os Estados Unidos serão os primeiros a se implantar, mas a China pode ser a primeira a se popularizar. São 50 agora. Os Estados Unidos estão à frente em tecnologia. A China tem um mercado maior e o governo chinês está ajudando nos esforços de infraestrutura. Por exemplo, construir uma nova cidade, do tamanho de Chicago, com direção autônoma ativada e também uma nova rodovia com sensores embutidos para ajudar os veículos autônomos a serem mais seguros. Seus primeiros investidores incluíram a Mercedes-Benz. Eu me sinto muito sortuda, muito inspiradora e muito empolgante por estarmos vivendo nesta época. A vida na China é em grande parte conduzida em smartphones. 1 bilhão de pessoas usam o WeChat, o equivalente ao Facebook, Messenger e PayPal, e muito mais, combinados em apenas um super aplicativo. E há muitos mais. Atualmente, a China é o melhor lugar para uma implementação de inteligência artificial, devido à grande quantidade de dados disponíveis na China. A China tem muito mais usuários do que qualquer outro país. 3 a 4 vezes mais do que os Estados Unidos, a 50 vezes mais pagamentos móveis do que os Estados Unidos. Há 10 vezes mais entregas de comida, que servem como dados para aprender mais sobre o comportamento do usuário do que os Estados Unidos. 300 vezes mais passeios de bicicleta compartilhados, e cada passeio de bicicleta compartilhado tem todos os tipos de sensores enviando dados para a nuvem. Estamos falando de talvez 10 vezes mais dados do que os Estados Unidos.
E a inteligência artificial é basicamente executada com dados e alimentada por dados. Quanto mais dados, melhor a inteligência artificial funciona. Mais importante do que o quão brilhante o pesquisador está trabalhando no problema. Então, na era da inteligência artificial, onde os dados são o novo petróleo, a China é a nova Arábia Saudita. E o acesso a todos esses dados significa que as multidões enquanto desciam até a barragem, o calçadão às margens do rio Huangpu. Certa vez, as grandes casas comerciais da Europa vieram aqui para fazer negócios com o Reino do Meio. No século passado, todos eles foram fechados pela Revolução de Mao. Mas agora, na era da inteligência artificial, as pessoas vêm aqui para assistir a um espetáculo que reflete o notável progresso da China e ilumina o grande paradoxo político do capitalismo enraizado no Estado comunista. As pessoas o chamaram de leninismo de mercado, capitalismo autoritário. Estamos assistindo a uma espécie de placa de Petri na qual um experimento de extraordinária importância para o mundo está sendo realizado. Se você pode combinar essas coisas e obter algo mais poderoso, coerente e durável no mundo. Se você pode reunir um estado de partido único, com um setor inovador, econômico e tecnologicamente inovador. E isso é algo que pensamos que não poderia coexistir. À medida que a China se reinventa, ela tem como objetivo liderar o mundo em inteligência artificial até 2030. Mas isso significa assumir a cultura de inteligência artificial mais inovadora do mundo. Em uma rodovia interestadual no sudoeste dos Estados Unidos, a inteligência artificial está trabalhando para resolver o problema que se tornou emblemático da nova era, substituindo o motorista humano. Este é o CEO da empresa, Alex Rodrigues, de 24 anos. Quanto mais coisas construímos com sucesso, menos pessoas fazem perguntas sobre quantos anos você tem quando tem trilhas de trabalho. E isso é o que ele construiu. Produtos comerciais estão sendo transportados da Califórnia para o Arizona pela Interestadual 10. Há um motorista no carro, mas ele não está dirigindo. É um caminho traçado por um CEO com um currículo em comum. Você está pronto, Hunter? O objetivo ainda é marcar esses idiotas na área de pontuação. Então eu fiz robótica competitiva a partir dos 11 anos e levei isso muito a sério. Para dar uma ideia, ganhei o Campeonato Mundial de Robótica pela primeira vez quando tinha 13 anos. Já estive no mundo 7 vezes entre 13 e 20 anos. Acabei fundando uma equipe. Trabalhei muito em um nível competitivo muito alto. As coisas estão indo muito bem. Era uma espécie de protótipo, a partir do qual ele construiu sua empresa multimilionária. Eu não construía um robô há algum tempo. Queria voltar a usá-lo e senti que essa era, de longe, a peça mais empolgante da tecnologia robótica que estava surgindo. Muitas pessoas nos disseram que não conseguiríamos construí-lo, mas sabiam aproximadamente as técnicas que você usaria. E eu estava bastante confiante de que, se você os juntasse, conseguiria algo que funcionasse. Tirei o verão de folga. Construí na garagem dos meus pais um carrinho de golfe que podia dirigir sozinho. Esse carrinho de golfe chamou a atenção do Vale do Silício e foi a primeira de várias rodadas de capital de risco. Ele formou uma equipe e decidiu que a oportunidade de negócio era em caminhões autônomos. Ele diz que também há um benefício humano. Se pudermos construir um caminhão que seja 10 vezes mais seguro do que um motorista humano, então não importa muito mais. Quando conversamos com os reguladores, especialmente, todos concordam que a única maneira de chegarmos a 0 mortes nas rodovias, que é o objetivo de todos, é usar a direção autônoma. Então tenho certeza que você já ouviu a estatística. Mais de 90% de todos os acidentes têm um motorista humano como causa. Então, se você quiser resolver as mortes no trânsito, que na minha opinião são a maior tragédia que acontece ano após ano nos Estados Unidos, essa é a única solução. É uma meta ambiciosa,
mas só possível devido aos recentes avanços no aprendizado profundo. A inteligência artificial é uma das peças-chave que tornou possível agora fazer veículos sem motorista, onde não era possível há 10 anos, particularmente na capacidade de ver e entender cenas. Muitas pessoas não sabem disso, mas era extremamente difícil para computadores até muito recentemente. Até 13 de 2014. Em seguida, vemos quando Regina foi diagnosticada por causa dessa mancha em sua mamografia. É possível que, com aplicativos de computador mais elegantes, tenhamos identificado esse local no ano anterior, ou mesmo aqui. Então, esses são problemas de previsão padrão no aprendizado de máquina. Não há nada de especial neles. E para minha grande surpresa, nenhuma das tecnologias que estamos desenvolvendo no MIT, mesmo na forma mais simples, não penetra no hospital. Regina e Kani iniciaram o lento processo de acesso a milhares de mamografias e registros do programa de imagem mamária do MGH. Então, nossa primeira incursão foi apenas atender todas as pacientes que tivemos no MGH durante um período de tempo que haviam feito cirurgia de mama para um certo tipo de lesão de alto risco, e descobrimos que a maioria deles realmente não precisou da cirurgia. Eles não tinham câncer, mas cerca de 10% tinham câncer. Com as técnicas de aprendizado profundo e aprendizado de máquina de Regina, conseguimos prever as mulheres que realmente precisavam da cirurgia e separar aquelas que realmente poderiam evitar a cirurgia desnecessária. O que a máquina pode fazer é capturar centenas de milhares de imagens onde o resultado é conhecido e, com base na distribuição dos pixels, quais são os padrões únicos que se correlacionam altamente com a ocorrência futura da doença. Então, em vez de usar a capacidade humana para reconhecer um padrão formalizado, que é inerentemente limitado por nossa capacidade cognitiva e pelo quanto podemos ver. E lembre-se de que estamos fornecendo muitos dados às máquinas e fazendo com que elas aprendam essa previsão. Então, estamos usando a tecnologia não apenas para avaliar melhor a densidade mamária, mas para chegar mais ao ponto do que estamos tentando prever. Essa mulher tem câncer agora? E ela desenvolverá um câncer em 5 anos? E é aí que a inteligência artificial, a máquina e o aprendizado profundo podem realmente nos ajudar em nossos pacientes. Na era da inteligência artificial, os algoritmos estão nos transportando para um universo de vasto potencial e transformando quase todos os aspectos do esforço e da experiência humana. Andrew McAfee é pesquisador do MIT, coautor da Segunda Era das Máquinas. O grande elogio que um compositor dá a outro é: caramba, eu gostaria de ter escrito esse. O grande elogio que um geek dá a outro é: porque eu gostaria de ter desenhado esse gráfico. Então, eu gostaria de ter desenhado esse gráfico. O gráfico usa uma fórmula para mostrar o desenvolvimento e o crescimento humano desde 2000 AC. O estado da civilização humana não está muito avançado e não está melhorando muito rapidamente. E isso é verdade por milhares e milhares de anos. Quando formamos impérios, impérios foram derrubados. Quando tentamos a democracia, quando inventamos o zero, a matemática e as descobertas fundamentais sobre o universo. Grande coisa. Os números não mudam muito. O que é estranho é que os números mudam, essencialmente em um piscar de olhos, em um ponto no tempo, e vão de realmente horizontais, imutáveis, desinteressantes para Holly Toledo, uma vertical louca. E então a pergunta é: o que diabos aconteceu para causar essa mudança? E a resposta é a Revolução Industrial. Outras coisas aconteceram, mas, na verdade, o que aconteceu fundamentalmente é que superamos as limitações de nossa força muscular. Algo igualmente interessante está acontecendo agora. Estamos superando as limitações de nossas mentes. Não estamos nos livrando deles, não os estamos tornando desnecessários, mas caramba, podemos aproveitá-los e amplificá-los agora? Você precisa ser um grande pessimista para não encontrar essa notícia profundamente boa. Eu realmente acho que o mundo entrou em uma nova era. A inteligência artificial é muito promissora, mas vai remodelar todos os aspectos da economia, muitos aspectos de nossas vidas, porque a IA é um pouco como a eletricidade. Todo mundo vai usá-lo. Cada empresa vai incorporar a IA, integrando-a ao que faz. Os governos o usarão, organizações sem fins lucrativos o usarão.
Isso criará todos os tipos de benefícios grandes e pequenos e também desafios para nós. Os desafios, os benefícios. O caminhão autônomo representa ambos à medida que entra no mercado. Os engenheiros estão confiantes de que, apesar das dúvidas sobre quando isso acontecerá, eles poderão fazê-lo funcionar com segurança mais cedo do que a maioria das pessoas imagina. Eu acho que você vai ver. Então, meio que. Eu perguntei a ele uma vez, você sabe, e ele riu muito. De jeito nenhum eles terão um caminhão que possa se dirigir sozinho. É meio interessante quando você pensa sobre isso. Você sabe, eles estão colocando toda essa nova tecnologia nas coisas, mas você sabe, ela ainda é feita pelo homem, e o homem comete erros. Eu realmente não vejo isso como um problema com a indústria porque, primeiro, você ainda precisa ter um motorista nela, porque eu não vejo isso acontecendo na cidade. Eu não vejo isso fazendo, você sabe, coisas principais. Não vejo isso encostando em uma doca. Eu não vejo a parte de automação, você sabe, fazendo talvez o lado do trailer da caixa. Você sabe, eu posso ver isso, mas não coisas como eu vejo. Então, eu realmente não estou preocupado com a automação de caminhões. Quão próximo está o futuro? Sim, autônomo. Então você sabe, algumas empresas já estão operando. Embarque, por exemplo. É uma que opera caminhões sem motorista na rodovia interestadual, no que é chamado de saída para saída, e atualmente opera cargas reais. Sério? Sim, no I-10. O chuveiro para hóspedes já está pronto. Com o tempo, ficou cada vez mais difícil para motoristas independentes veteranos, como o Cube, ganhar a vida. Eles foram substituídos por motoristas mais jovens e menos experientes. Portanto, as indústrias de caminhões custam 740 bilhões de dólares por ano e, novamente, em muitas dessas operações, a mão de obra é um terço desse custo. Pela minha estimativa, você sabe, acho que estamos na faixa de cerca de 300 mil empregos em um futuro próximo que poderiam ser automatizados de forma significativa. O futuro da IA foi construído com grande otimismo aqui no Ocidente. Em 2018, muitas das pessoas que o inventaram se reuniram em São Francisco para comemorar o 25º aniversário da revista Industry. Olá, bem-vindo ao Wire 25. É uma celebração, com certeza, mas também há um crescente senso de cautela e até ceticismo. Estamos tendo um fim de semana muito bom aqui. Editor-chefe da Wired de Nick Thompson. Quando começou, era basicamente uma revista sobre o que está por vir e por que você deveria se empolgar com isso. O otimismo foi a característica definidora da Wired por muitos e muitos anos, ou como nosso slogan costumava ser, mudar é bom. E com o tempo, mudou um pouco. E agora é mais do que isso. Adoramos a tecnologia. Mas vamos analisar alguns dos grandes problemas e analisá-los de forma crítica. E vamos ver como os algoritmos estão mudando e quando nos comportamos, para o bem e para o mal. Portanto, toda a natureza da Wired passou de defensora da mudança tecnológica para mais observadora da mudança tecnológica. Então, antes de começarmos, há 25 palestrantes, todos nomeados como ícones dos últimos 25 anos de progresso tecnológico. Por que a Apple é tão secreta? Johnny Ive, que projetou o iPhone da Apple. Seria bizarro não ser. Há essa questão de tipo, o que estamos fazendo aqui nesta vida e nessa realidade? Jaron Lanier, pioneiro da realidade virtual, vanguarda da próxima. E Jeff Bezos, fundador da Amazon. A Amazon era uma startup de garagem agora. É uma empresa muito grande. Sua mensagem é: tudo ficará bem no novo mundo. Acho que, antes de tudo, continuo incrivelmente otimista em relação à tecnologia. E as tecnologias sempre têm dois lados, mas isso não é novidade. Esse sempre foi o caso. E nós vamos descobrir isso. A última coisa que gostaríamos de fazer é interromper o progresso de novas tecnologias, mesmo quando elas são de uso duplo. Mas, diz Thompson, por baixo da superfície, há uma preocupação sobre a qual a maioria deles não gosta de falar. Há algumas pessoas no Vale do Silício que acreditam que você só precisa confiar na tecnologia. Ao longo da história,
houve uma relação complicada entre humanos e máquinas. Sempre nos preocupamos com as máquinas e sempre foi bom. E não sabemos como a IA mudará a força de trabalho, mas tudo ficará bem. Então esse argumento existe. Há outro argumento, que é o que eu acho que a maioria deles acredita, no fundo, que é: isso é diferente. Teremos uma disrupção na força de trabalho como nunca vimos antes. E se isso acontecer, eles vão nos culpar? Ali. Indústria. E o que mais me preocupa é que, na verdade, há um episódio que parece bastante familiar hoje, que é a Revolução Industrial Britânica, em que os salários não cresceram por 9 décadas e muitas pessoas realmente viram os padrões de vida diminuírem à medida que a tecnologia progrediu. Saginaw, Michigan, conhece o declínio dos padrões de vida. Harry Cripps, trabalhador automotivo e presidente de um sindicato local, testemunhou o que 40 anos de automação podem fazer com uma cidade. Sabe, somos uma das cidades do país que acho que ficamos para trás nessa recuperação. E eu simplesmente não sei como sair da onda agora. Era uma vez o salão do UAW para um sindicato local. Agora, com a queda do número de membros, é compartilhado por 5 habitantes locais. Rudy Naloya. Hoje, é o centro de uma secadora de alimentos de Natal. Mesmo em uma economia em crescimento, o desemprego aqui está próximo de 6%. Pobreza em Saginaw. Steve, você tem mais um, é mais de 30%. Nossa fábrica tem cerca de 1,9 milhão de pés quadrados. Nos anos 70, esses 1,9 milhão de pés quadrados tinham cerca de 7.500 trabalhadores automotivos do UAW, ganhando salários de classe média com benefícios decentes e capazes de mandar seus filhos para a faculdade e fazer todas as coisas que as famílias de classe média deveriam poder fazer. Nossa fábrica hoje, com automação, provavelmente seriam cerca de 700 trabalhadores automotivos da United. Essa é uma mudança dramática. Muitos irmãos Union costumavam trabalhar lá, amigo. Fábrica TRW. Isso foi lamentável. Dell. Parece que eles estão começando a derrubá-lo agora. Uau! Definitivamente a automação está eliminando muitos empregos. Robôs, eu não sei como eles compram carros. Não sei como eles compram sanduíches. Não sei como eles vão ao supermercado. Eles definitivamente não pagam impostos com a pesquisa, a infraestrutura. Então você não tem os xerifes, a polícia e os bombeiros e qualquer outra pessoa que apoie a cidade desapareceu porque não há base tributária. Os robôs não pagam impostos. A renda pessoal média em Saginaw é de $16.000 por ano. Muitas das famílias com as quais trabalho aqui na comunidade, ambos os pais estão trabalhando. Eles estão trabalhando em 2 empregos. Principalmente são os salários. Você sabe, pessoas que não ganham um salário decente para poder sustentar uma família. Como antigamente, meu pai até trabalhava na fábrica. Minha mãe ficou em casa, criou os filhos, e isso nos dá a oportunidade de colocar comida na mesa e coisas dessa natureza. E então os tempos acabaram. E se você olhar este gráfico do que está acontecendo com os Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, você vê uma linha para nossa produtividade e nossa produtividade melhora com o tempo. Costumava acontecer que nosso salário e nossa renda aumentassem de acordo com esses aumentos de produtividade. A parte estranha desse gráfico é como a renda se dissociou. Ela não está mais subindo da mesma forma que a produtividade. À medida que a automação assumiu o controle, os trabalhadores são demitidos ou ficam com empregos menos qualificados por menos salários, enquanto a produtividade aumenta. Ainda existem muitas fábricas nos Estados Unidos. Somos uma potência manufatureira. Mas se você andar por uma fábrica americana, não verá longas filas de pessoas fazendo trabalhos manuais repetitivos. Você vê muita automação. Se você subir as escadas daquela fábrica e olhar para o departamento de folha de pagamento, verá 1 ou 2 pessoas olhando para uma tela o dia todo. Portanto, a atividade ainda existe, mas o número de empregos é muito baixo devido à automação e ao progresso tecnológico. Agora, lidar com esse desafio e descobrir o que a próxima geração da classe média americana deve fazer é um desafio muito importante, porque estou bastante confiante de que nunca mais teremos essa classe média grande, estável e próspera fazendo trabalhos rotineiros. Evidências de como a inteligência artificial provavelmente trará mudanças aceleradas para a força de trabalho dos Estados Unidos podem ser encontradas não muito longe de Saginaw.
Esta é a sede dos Estados Unidos de um dos maiores fabricantes mundiais de robôs industriais, uma empresa japonesa chamada Fano Robotics. Produzimos robôs há mais de 35 anos, e você pode imaginar que, com o passar dos anos, eles mudaram bastante. Estamos utilizando a inteligência artificial para realmente tornar os robôs mais fáceis de usar e lidar com um espectro mais amplo de oportunidades. Vemos um enorme potencial de crescimento na robótica e vemos esse potencial de crescimento como sendo um pedido automático. Alguém? Sim, a Panera, por exemplo, está fazendo isso. Cayer foi meu primeiro emprego. E onde eu moro em Washington, D.C., é na verdade a ocupação número 1 na região metropolitana de D.C. Existem milhões de pessoas que trabalham em cargos de caixa. Esse não é um desafio futurista. Isso é algo que está acontecendo do que pensamos. Nas discussões populares sobre robôs, automação e trabalho, quase todas as imagens são de um homem no chão de fábrica ou de um motorista de caminhão. No entanto, em nossos dados, quando analisamos, as mulheres ocupam desproporcionalmente os empregos que hoje correm maior risco de automação. E isso realmente não está sendo falado. E isso ocorre em parte porque as mulheres estão sobre-representadas em algumas dessas ocupações marginalizadas, como caixa ou trabalhadora de fast food, e também em grande número em empregos administrativos em escritórios, departamentos de RH, folha de pagamento e finanças. Muito disso é mais rotineiro, processando informações, processando papel, transferindo dados. Isso tem um enorme potencial de automação. A inteligência artificial vai fazer um pouco disso. Os robôs de software farão parte disso. Então, quantas pessoas ainda trabalham como operadoras de centrais telefônicas? Provavelmente nenhum neste país. O local de trabalho do futuro exigirá habilidades diferentes e adquiri-las, como o more Kier, dependerá de quem puder pagar por elas. Quero dizer, não é uma boa situação nos Estados Unidos. Há uma excelente pesquisa que diz que metade dos americanos não poderia arcar com uma despesa inesperada de $400. E se você quiser chegar a $1.000, ainda menos. Então imagine que você vai sair sem um mês, 2 meses, 1 ano. Imagine que você queira investir em um curso para reconstruir sua carreira. As pessoas não podem se dar ao luxo de se ausentar do trabalho, eles não têm uma almofada. Então, essa falta de estabilidade econômica, combinada com as interrupções nas carreiras das pessoas, é uma mistura muito tóxica. As novas máquinas penetrarão em todos os setores da economia, das seguradoras aos departamentos de recursos humanos, dos escritórios de advocacia aos pregões de Wall Street. Wall Street está passando, mas todos os setores estão passando por isso. Todas as empresas estão analisando todas as tecnologias disruptivas. Pode ser robótica, drones ou blockchain, e seja o que for, toda empresa está usando tudo que é desenvolvido, tudo que é disruptivo, e pensando em como posso aplicar isso ao meu negócio para me tornar mais eficiente. E o que significa eficiência é principalmente como faço isso com menos trabalhadores. E eu acho que, quando analisamos alguns dos estudos sobre oportunidades neste país e a desigualdade de oportunidades, a probabilidade de você não conseguir avançar de onde seus pais estavam. Acho que isso é muito sério e atinge o cerne da maneira como gostamos de pensar nos Estados Unidos como a terra das oportunidades. A desigualdade vem aumentando nos Estados Unidos. Costumava ser 1% mais rico aqui em vermelho. Possuía uma porção relativamente pequena da riqueza do país. As medalhas e os que ganham menos em azul tinham a maior cadeira. Então, há 15 anos, as linhas se cruzaram e a desigualdade vem aumentando desde então. Há muitos fatores que estão impulsionando a desigualdade hoje, e, infelizmente, a inteligência artificial, sem ser cuidadosa, é um fator para o aumento da desigualdade, porque é uma forma de automação. E a automação é a substituição do capital pelo trabalho. E quando você faz isso, as pessoas com o Capitólio vencem. Então Karl Marx estava certo. É uma luta entre capital e trabalho. E com a inteligência artificial, estamos colocando nosso dedo na balança do lado do capital e a forma como desejamos distribuir os benefícios econômicos que isso criará, será uma grande consideração moral para a sociedade nas próximas décadas. Isso é realmente uma consequência das crescentes lacunas entre os que têm e os que não têm. Os ricos ficando mais ricos, os pobres ficando pobres.
Pode não estar especificamente relacionado à IA, mas a IA exacerbará isso. E isso, eu acho, destruirá a sociedade, porque os ricos terão demais, e aqueles que não têm talvez tenham muito poucas maneiras de sair do buraco. E com a IA causando seu impacto, acho que será pior. Fabricado em previsões do comportamento humano. E acontece que há muitas empresas que realmente querem saber o que faremos agora, em breve e mais tarde. Como a maioria das pessoas, Alastair McTaggart não tinha ideia sobre esse novo negócio de vigilância até uma noite de 2015. Tive uma conversa com um colega que é engenheiro e estava conversando com ele uma noite em um jantar e um coquetel. E havia algo na imprensa naquele dia sobre privacidade no jornal. E eu me lembro de perguntar a ele, ele trabalhou para o Google, qual é o problema de por que as pessoas estão tão preocupadas com isso? E eu pensei que seria uma daquelas conversas como, você sabe, se você perguntar a um piloto de avião, eu deveria me preocupar em voar? E eles dizem, a parte mais perigosa é chegar ao aeroporto, no carro. E ele disse, você ficaria horrorizado se soubesse o quanto sabemos sobre você. E eu me lembro desse tipo de coisa que ficou na minha cabeça porque não era o que eu esperava. Essa pergunta mudaria sua vida. Um bem-sucedido promotor imobiliário da Califórnia, MC Tier, começou a pesquisar um novo modelo de negócios. O que eu aprendi desde então é que toda a empresa deles está aprendendo o máximo possível sobre você. Tudo sobre seus pensamentos, seus desejos, seus sonhos, quem são seus amigos, o que você está pensando, quais são seus pensamentos particulares. E com isso, esse é o verdadeiro poder. Então, acho que não sabia disso na época. Todo negócio está basicamente minerando os dados da sua vida. Shoshana Zubow estava fazendo sua própria pesquisa. Sabe, eu estava lendo desde patentes até transcrições de teleconferências, relatórios de pesquisas e literalmente tudo por anos e anos e anos. Seus estudos incluíram os primeiros dias do Google, iniciados em 1998 por dois jovens estudantes de graduação de Stanford, Sergey Brin e Larry Page. No início, eles não tinham um modelo de negócios claro. O lema não oficial deles era, não seja mal. Desde o início, os fundadores, Larry Page e Sergey Brin, divulgaram publicamente sua antipatia pela publicidade. A publicidade distorceria a internet e distorceria e desfiguraria a pureza de qualquer mecanismo de busca, inclusive o seu. Uma vez apaixonada pelo comércio eletrônico, Wall Street deu as costas às .com. Então veio o crash das .com no início dos anos 2000. Isso deixou centenas de empresas de internet não lucrativas implorando por amor e dinheiro. Embora o Google tenha se tornado rapidamente um mecanismo de busca padrão para dezenas de milhões de usuários, seus investidores os pressionavam a ganhar mais dinheiro. Sem um novo modelo de negócios, os fundadores sabiam que a jovem empresa estava em perigo. Nesse estado de emergência, decidiram os fundadores, simplesmente precisamos encontrar uma maneira de salvar essa empresa. E então, paralelamente a isso, houve outro conjunto de descobertas, onde acontece que sempre que pesquisamos ou navegamos, estamos deixando rastros, traços digitais de nosso comportamento. E esses rastros, naquela época, eram chamados de escapamento digital. Eles perceberam o quanto esses dados poderiam ser valiosos aplicando algoritmos de aprendizado de máquina para prever os interesses dos usuários. O que aconteceu foi que eles decidiram recorrer a esses registros de dados de forma sistemática e começar a usar esses dados excedentes como uma forma de fazer previsões detalhadas sobre em que um usuário clicaria, em que tipo de anúncio ele clicaria. E dentro do Google, eles começaram a ver essas receitas se acumularem, uma taxa surpreendente. Eles perceberam que tinham que manter isso em segredo.
Eles não queriam que ninguém soubesse quanto dinheiro estavam ganhando ou como estavam ganhando, porque os usuários não tinham ideia de que esses dados comportamentais extras que diziam tanto sobre eles estavam disponíveis e agora estavam sendo usados para prever seu futuro. Quando o IPO do Google ocorreu apenas alguns anos depois, a empresa tinha uma capitalização de mercado de cerca de 23 bilhões de dólares. As ações do Google agora eram tão valiosas quanto a General Motors. E foi só quando aparelhos alimentados pelo sistema de reconhecimento de voz Alexa ou pelo sistema Google Home. Ok, Google, toque a playlist Morning. Ok. Tocando a playlist matinal. Ok, Google, toque música em todos os quartos. E isso colocará a vigilância em lugares que nunca tivemos antes, salas de estar, cozinhas, quartos. E eu acho tudo isso aterrorizante. Ok, Google, estou ouvindo. As empresas dizem que não estão usando os dados para segmentar anúncios, mas ajudando a IA a melhorar a experiência do usuário. Alexa, ligue o ventilador. Ok. Enquanto isso, eles estão pesquisando e solicitando patentes para expandir seu alcance em lares e vidas. Eu gosto de gravar um vídeo. Quanto mais você usa interfaces faladas, ou seja, alto-falantes inteligentes, eles estão sendo treinados não apenas para reconhecer quem você é, mas estão começando a adotar linhas de base e comparar as mudanças ao longo do tempo. Então sua cadência aumenta ou diminui? Você está espirrando enquanto fala? Sua voz está um pouco instável? O objetivo de fazer isso é entender mais sobre você em tempo real, para que um sistema possa fazer inferências, talvez como se você estivesse resfriado. Você está em uma fase maníaca? Você está se sentindo deprimido? Então, essa é uma quantidade extraordinária de informações que podem ser coletadas simplesmente acordando e perguntando ao seu alto-falante inteligente: qual é o clima hoje? Alexa, qual é o clima para hoje à noite? Atualmente, em Pasadena, está a 58 graus com céu nublado. Lá dentro está, então. Jantar. A questão é que essa é a mesma segmentação microcomportamental direcionada a indivíduos com base na compreensão íntima e detalhada das personalidades. Então foi exatamente isso que a Cambridge Analytica fez. Basta passar dos anunciantes para os resultados políticos. O escândalo da Cambridge Analytica de 2018 envolveu o Facebook, forçando Mark Zuckerberg a comparecer ao Congresso para explicar como os dados de até 87 milhões de usuários do Facebook foram coletados por uma empresa de consultoria política com sede no Reino Unido. O objetivo era atingir e manipular os eleitores na campanha presidencial de 2016, bem como no referendo do Brexit. A Cambridge Analytica foi financiada em grande parte pelo bilionário conservador de fundos de hedge Robert Mercer. E agora sabemos que qualquer bilionário com dinheiro suficiente pode comprar os dados, por meio dos recursos de inteligência de máquina, por meio de cientistas de dados qualificados. Você sabe, eles também podem dominar o público, infectar, infiltrar e derrubar nossa democracia com as mesmas metodologias que o capitalismo de vigilância usa todos os dias. Não tivemos uma visão suficientemente ampla de nossa responsabilidade e isso foi um grande erro. E foi meu erro, e me desculpe. Zuckerberg se desculpou por inúmeras violações de privacidade e sua empresa foi recentemente multada em 5 bilhões de dólares pela Comissão Federal de Comércio. Ele disse que o Facebook agora fará da proteção de dados uma prioridade. E a empresa suspendeu dezenas de milhares de aplicativos de terceiros de sua plataforma como resultado de uma investigação interna.
Sabe, eu gostaria de poder dizer que depois da Cambridge Analytica, aprendemos nossa lição e que tudo ficará muito melhor depois disso, mas receio que o oposto seja verdadeiro. De certa forma, a Cambridge Analytica estava usando ferramentas que tinham 10 anos. Foi realmente, de certa forma, a primeira onda da ciência de dados à moda antiga. O que estamos vendo agora com as ferramentas atuais e o aprendizado de máquina é a capacidade de manipulação, tanto em termos de eleições quanto de opiniões, mas de forma mais ampla, de como as informações viajam. Esse é um problema muito maior e certamente muito mais sério do que o que enfrentamos com a Cambridge Analytica. O pioneiro da IA, Joshua Bengio, também se preocupa com a forma como seus algoritmos estão sendo usados. Portanto, as IAs são ferramentas e servirão às pessoas que controlam essas ferramentas. Se os interesses dessas pessoas forem contra o... Porque existem padrões de segurança. Farmacêuticos, até mesmo produtos alimentícios, todas essas indústrias são melhores porque o público confia nos produtos, em parte, devido a uma mistura de empresas responsáveis e regulamentação responsável. Mas os lobistas da grande tecnologia estão trabalhando nos corredores de Washington. Eles estão procurando um padrão de privacidade nacional mais tolerante, que talvez possa anular a lei da Califórnia e outras semelhantes. Mas, embora as audiências sejam realizadas e a legislação antitruste seja ameaçada, o problema é que a inteligência artificial já se espalhou tanto em nossas vidas no trabalho. Bem, está na saúde, na educação, na justiça criminal. Está na experiência de fazer compras enquanto você caminha pela rua. Ela permeou muitos elementos da vida cotidiana e, em muitos casos, é completamente opaca para as pessoas. Embora possamos ver um telefone e olhar para ele, e saibamos que há alguma tecnologia de inteligência artificial por trás dele, muitos de nós não sabem que, quando vamos para uma entrevista de emprego e nos sentamos e conversamos, estamos sendo filmados e que nossas microexpressões estão sendo analisadas por empresas contratantes ou que, se você estiver no sistema de justiça criminal, existem algoritmos de avaliação de risco que decidem seu número de risco, que podem determinar se ou você não recebe fiança ou não. Esses são sistemas que, em muitos casos, estão escondidos na parte de trás de nosso tipo de instituição social. Então, um dos grandes desafios que temos é como tornar isso mais aparente, como podemos torná-lo transparente e como podemos torná-lo responsável. Por muito tempo, sentimos que, como humanos, como americanos, temos total liberdade para determinar nosso próprio futuro. O que lemos, o que vemos, estamos no comando. O que a Cambridge Analytica nos ensinou e o que o Facebook continua nos ensinando é que não temos arbítrio. Não estamos no comando. São máquinas que estão automatizando algumas de nossas habilidades, mas tomaram decisões sobre quem somos. E eles estão usando essas informações para contar aos outros a nossa história. Na China, na era da inteligência artificial, não há dúvidas sobre quem está no comando. Em um estado autoritário, estabilidade social é a palavra de ordem do governo. E a inteligência artificial aumentou sua capacidade de escanear o país em busca de sinais de agitação. Foi projetado que mais de 600 milhões de câmeras serão implantadas até 2020. Aqui, eles podem ser usados para desencorajar a passarela, mas também servem para lembrar as pessoas que o Estado está vigiando. E agora, há um projeto de olhos aguçados, que está colocando câmeras em todas as ruas principais e esquinas de cada vila na China. Significado em todos os lugares. Combinando com o algoritmo de inteligência artificial mais avançado, eles podem realmente usar esses dados em tempo real, para captar uma fase ou iniciar uma ação. Exposições de segurança frequentes apresentam empresas como a MGV e sua tecnologia de reconhecimento facial. Eles exibem câmeras com inteligência artificial que podem rastrear carros e identificar indivíduos pelo rosto ou apenas pela maneira como andam.
O lugar está cheio dessas telas onde você pode ver que os computadores estão realmente lendo os rostos das pessoas e tentando digerir esses dados, e basicamente, rastrear e identificar quem é cada pessoa. E é incrível ver tantos, porque há apenas 2 ou 3 anos, quase não víamos esse tipo de coisa. Então, uma grande parte disso são gastos do governo. Então, a tecnologia realmente decolou e muitas empresas começaram a ter a ideia de que esse é o futuro. A China está a caminho de construir um estado de vigilância total. E este é o laboratório de testes para o estado de vigilância. Aqui, no extremo noroeste da China, fica a região autônoma de Xinjiang. Dos 25 milhões de pessoas que moram aqui, quase metade eram muçulmanos de língua turca, chamados uigures. Em 2009, as tensões com os chineses locais levaram a protestos e depois tumultos na capital. Há 58 países que estão começando a aderir à visão chinesa de inteligência artificial, o que significa efetivamente que a China está levantando uma cortina de bambu, que não precisa, que é meio que abrangente, que tem recursos compartilhados. Sistemas de telecomunicações compartilhados, infraestrutura compartilhada, sistemas digitais compartilhados e até mesmo tecnologias compartilhadas de telefonia móvel. Que está aumentando rapidamente em todo o mundo, excluindo nós no Ocidente. Bem, uma das coisas que mais me preocupa é que o mundo se divida e que haverá um setor de tecnologia chinês e um setor de tecnologia americano. E os países efetivamente escolherão qual deles desejam. Nós meio que gostamos da Guerra Fria, onde você decide, vamos nos alinhar com a União Soviética, vamos nos alinhar com os Estados Unidos, e o terceiro mundo pode escolher isso ou aquilo. E esse não é um mundo bom para ninguém. Os mercados na Ásia e nos Estados Unidos, caindo bruscamente com a notícia de que um alto executivo chinês foi preso no Canadá. O nome dela é Sabrina Man. Ela é CFO da empresa chinesa de telecomunicações Huawei. A notícia da prisão dramática de um importante executivo da Huawei foi ostensivamente sobre a empresa fazendo negócios com o Irã. Mas parecia ter mais a ver com a desconfiança americana em relação à tecnologia da empresa. De sua sede no sul da China, projetada para parecer capitais europeias fantasiosas, a Huawei é a segunda maior vendedora de smartphones e líder mundial na construção de redes 5G, a espinha dorsal de alta velocidade da era da inteligência artificial. O CEO da Huawei, ex-oficial do Exército de Libertação Popular, foi desafiador com as ações americanas. Não há como os eoanos esmagar. O mundo precisa da Huawei porque estamos mais avançados. Se as luzes se apagarem no oeste, o leste ainda brilhará. E se o norte escurecer, ainda haverá o sul. A América não representa o mundo. O governo dos Estados Unidos teme que, à medida que a Huawei abastece países ao redor do mundo com 5G, o governo chinês possa ter acesso secreto a seus equipamentos. Recentemente, o CEO prometeu total transparência no software da empresa, mas as autoridades dos Estados Unidos não estão convencidas. Nada na China existe livre do Estado partidário. Essas empresas só podem existir e prosperar com o sofrimento da festa. E fica muito explícito que, quando o partido precisa deles, eles precisam responder ou serão destronados. Portanto, esse é o desafio de uma empresa como a Huawei. Então, a Huawei, Ren Zhengfei, chefe da Huawei, ele pode dizer: bem, somos apenas uma empresa privada e simplesmente não recebemos ordens do Partido Comunista. Bem, talvez eles ainda não tenham. Mas o que o Pentágono vê, o Conselho Nacional de Inteligência vê e o que o FBI vê é, bem, talvez ainda não. Mas quando a ligação chegar, todo mundo sabe qual será a resposta da empresa. Recentemente, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos colocou 8 empresas na lista negra por fazerem negócios com agências governamentais em Xinjiang, alegando que elas estão ajudando na repressão da minoria muçulmana. Entre as empresas está a MEG. Eles se opuseram fortemente à lista negra,
dizendo que é um mal-entendido sobre nossa empresa e nossa tecnologia. O presidente Xi aumentou seu controle autoritário sobre o país. Em 2018, ele alterou a Constituição chinesa para que pudesse ser presidente vitalício. Se você tivesse me perguntado há 20 anos, o que aconteceria com a China? Eu disse, uau, com o tempo, um ótimo firewall quebraria. É claro que as pessoas terão acesso às mídias sociais, elas terão acesso ao Google. Eventualmente, se tornará um lugar muito mais democrático, com liberdade de expressão e muitos valores ocidentais. E a última vez que verifiquei, isso não aconteceu. Na verdade, a tecnologia se tornou uma ferramenta de controle. E como a China passou por esse incrível período de crescimento, riqueza e abertura de certas maneiras, não houve a transformação democrática que eu pensava. E pode acontecer que, de fato, a tecnologia seja uma ferramenta melhor para um autoritário. Por um lado, usando essa tecnologia de inteligência artificial e o banco de dados para manter um ambiente seguro para seus cidadãos, mas sem invadir os direitos e a privacidade dos indivíduos. Acho que essa também é uma questão complicada para todos os países. Acho que todos os países ficarão tentados a usar a inteligência artificial, provavelmente além dos limites que você e eu gostaríamos que o governo usasse. O imperador Yao criou o jogo Go para ensinar disciplina, concentração e equilíbrio a seu filho. Mais de 4.000 anos depois, na era da inteligência artificial, essas palavras ainda ressoam com um de seus arquitetos. Portanto, a IA pode ser usada de várias maneiras que são muito benéficas para a sociedade. Mas o uso atual da IA não está necessariamente alinhado com os objetivos de construir uma sociedade melhor, infelizmente. Mas podemos mudar isso. Em 2016, um Game of Go nos deu um vislumbre do futuro da inteligência artificial. Desde então, ficou claro que precisaremos de uma estratégia cuidadosa para aproveitar esse novo e incrível poder. Eu acho que a democracia está ameaçada pelo progresso dessas ferramentas, a menos que melhoremos nossas normas sociais e aumentemos a sabedoria coletiva em nível planetário para lidar com esse aumento de poder. Espero que minhas preocupações não sejam fundadas, mas os riscos são tão altos que acho que não devemos encará-las levianamente. Não acho que possamos jogar com essas possibilidades e simplesmente seguir em frente sem pensar nos possíveis resultados. Vá para a PBS.org Frontline para saber mais sobre o impacto da inteligência artificial nos empregos. Acredito que cerca de 50% dos empregos serão um pouco ou extremamente ameaçados pela inteligência artificial nos próximos 15 anos. E uma análise do potencial de preconceito racial nessa tecnologia. Tivemos problemas com preconceito, discriminação e design de sistema deficiente. Conecte-se à comunidade da Linha de Frente no Facebook e no Twitter e assista a qualquer momento no aplicativo de vídeo da PBS ou da PBS.org Linha de Frente. Para saber mais sobre este e outros programas da Frontline, visite nosso website em pbs.org Linha de Frente. Para a Linha de Frente na era da inteligência artificial em DVD, visite Shop PBS ou ligue para 1800 Play PBS. Este programa também está disponível no Amazon Prime Video.